Série especial no Um Dedo de Prosa Horácio. Vamos repercutir com convidados das eleições 2024 em Rio Grande da Serra. Perspectivas e os novos rumos da cidade diante da nova realidade imposta pelas urnas. Curta agora Opinião Série Especial do Um Dedo de Prosa. E se gostar, já vai dando um like, compartilhe e opine. Sua opinião é muito importante para nós. Ramon Velasquez, tudo bem, Ramon? Tudo bem, Noé? Boa noite. Só vou corrigir o Noé aí, viu? Você tá me Noel, confundindo. Noel, desculpa, eu sempre entro nessa história. Noel, boa noite, Noel. O motivo Boa noite de também aos internautas. O motivo de você estar aqui é para a gente debater um pouquinho sobre as eleições municipais, mais aqui em Rio Grande da Sim. Serra. Tem alguns fenômenos que aconteceram. Vamos debater um pouquinho? Vamos lá. Qual foi a sua entender, expectativa? né? Qual foi a sua expectativa? E já que você fazia parte de uma chapa também, né? Fazia parte do governo. Sim. Aí, qual é a sua avaliação inicial aí que você faz da eleição do governo pela segunda vez aqui em Rio Grande da Serra? O governo, a chapa do governo fica em terceiro colocado, não é nem o segundo. O que você acha que aconteceu? Primeiro, eu acho que o grande fenômeno dessas eleições foi o distanciamento da classe política do eleitorado. Quem conseguiu melhor se aproximar do povo, manter esse diálogo de forma permanente, corpo a corpo, olho no olho, saliva com saliva, obteve êxito, ou pelo menos foi melhor avaliado, né? Esse é o grande fenômeno dessas eleições. O outro aqui em Rio Grande da Serra, do meu ponto de vista, acho que o grande problema nosso foi a falta de comunicação adequada do governo da Penha com a sociedade. E ela acabou pagando um preço muito alto por isso, a demora em tomada de decisões políticas nesse sentido, e alguns acordos políticos, né, de você ter uma ampla maioria na Câmara de Vereadores, mas isso não se refletiu em voto. Então, portanto, eu acho que quem dirige o processo, a gente estava até falando fora das câmeras aqui, que o líder ele tem o papel de liderar. E para liderar você precisa ter exemplo, você precisa dar exemplo o tempo todo. Não que a Penha tenha sido um mau exemplo, né, mas a eleição demonstrou que a gente errou em várias questões, né? Terceiro colocado com 13%, você acha que esse é o número? Eu acho que esse número reflete, primeiro, a nossa grande falha, que é a falha de comunicação, erros que não foram consertados. E quem quer liderar processo político tem que fazer avaliação. Eu acho que a gente errou na estratégia de campanha, a gente errou em não levar adiante uma série de itens fundamentais para um bom êxito, né? E êxito no sentido de você discutir o seguinte: olha, meu governo chegou até aqui, vamos fazer um amplo balanço disso, fazer uma lista de aliados, e aí a gente vai ver, por exemplo, que provavelmente do número de vereadores da base que ela teve, quantos fizeram efetivamente campanha para a Penha. Sim, com certeza. Isso é um fenômeno, né, que está acontecendo bastante. É um né? fenômeno. E a gente, muitas se fala em direita e esquerda, mas é estranho, né? Porque, por exemplo, você veja o vitorioso, que foi o Akira Auriani. O que aconteceu com o Akira Auriani? Ele tem de todos os lados lá, né? Tem do centro, tem da esquerda, tem da direita, tem de todos os lados lá. E ele conseguiu. Embora o Auriani seja algo fora da curva, né? Porque ele teve 4 anos para pensar e para conversar. Eu ainda, só para encerrar minha análise do governo Penha, eu acho que a Penha vai deixar um grande legado. Ela deixa um governo organizado, uma cidade em plenas condições de saúde financeira, isso é fundamental para quem vai assumir. Primeiro que ela tem um secretário de finanças que é craque. O Cássio Pegoraro é um craque, um homem sério, de conduta ilibada e muito responsável. Então, com certeza, ele vai entregar a casa em ordem. Espero que a Penha faça uma transição sob coordenação dela, para que o prefeito que ganhou as eleições tenha condições de começar bem aí o seu mandato, a sua caminhada. E a Penha, se ela encerrar esse mandato aqui, ela vai conseguir, provavelmente, entregar a rodoviária, que é um velho sonho da cidade,
que só a rodoviária não vai resolver, vai ter que mudar a estação de lugar, porque senão a população não vai usar. Mas é um ícone também, né? Algo tão falado nesses 4 anos. Mas ela lutou bastante para que isso se tornasse uma realidade. O problema é que nós temos um grande e velho problema. Rio Grande do Sul não tem dinheiro e todo mundo que é honesto sabe disso. Então a Penha lutou muito, bravamente, continua lutando muito. Ela é uma mulher guerreira, ela enfrentou machismo, enfrentou misoginia, enfrentou uma narrativa perversa contra ela. E isso não é fácil, né? Eu já enfrentei isso e sei muito bem que a narrativa, quando é pesada contra a gente, ela nos leva a uma situação assim grotesca. E numa cidade onde a gente não tem televisão e a gente não usa esse tipo de ferramenta que você, Noel, tem e insiste em fazer, isso com certeza é grave demais. Porque qual o tempo que a gente tem para comunicar com a população? Só o corpo a corpo não resolve, né? Você sabe que essa tua afirmação já foi feita aqui pelo primeiro que veio aqui, que foi o José Carlos. Ele também falou da questão da falta de comunicações. Sim. E das informações não chegarem na hora que tem que chegar e no tempo certo. Eu cheguei no governo quando ela me fez o convite o ano passado para vir ajudar na relação governo Lula, com a Caixa Econômica, porque a minha ex-vice-prefeita, que era a Rita Serrano, que foi companheira e até hoje é uma companheira do partido, ela estava à frente da Caixa Econômica, e a gente começou um bom diálogo com a Caixa Econômica para a gente rever uma série de recursos da Caixa e tal, mas aí infelizmente a Rita saiu e nós continuamos. A prefeita lutou bravamente para que a gente conseguisse resolver a vida com a Caixa, está resolvida, e assim, a Penha vai entregar a rodoviária, vai entregar de volta o Centro de Especialidades Médicas, que foi tirada, acabaram com isso no passado, que foi o Geladeiro que acabou com isso, né? Então esperamos que a Penha termine de forma brilhante o seu mandato. Agora, ela perdeu a eleição, ficou em terceiro lugar, ela está muito triste com isso, mas a Penha é guerreira. E eu tenho certeza que se ela agora entregando o mandato, quem ganhou a eleição vai perceber que vai encontrar uma casa em ordem, em condições de tocar para frente. Agora, a Penha vai ter que saber liderar a oposição, porque nós do Partido dos Trabalhadores estaremos aí sempre vigilantes, apesar de a gente não ter feito nenhum vereador, mas nós continuamos, porque a gente também não está militando e construindo um partido só para participar de eleições. Só com a Câmara, né? Só com a Câmara. Exatamente. Então a gente vai continuar e espero que a gente tenha maturidade também para compreender os tempos. O PT também precisa fazer uma autocrítica muito séria, porque senão a gente também está com o nosso futuro prejudicado, porque a população está dizendo que não quer o PT, principalmente aqui no estado de São Paulo. A gente foi fragorosamente derrotado, estamos disputando hoje em 3 cidades aqui no estado, Diadema com muita dificuldade lá para vencermos as eleições, o Marcelo Oliveira em Mauá, que está caminhando para a vitória, graças a Deus, e lá em Sumaré, onde o companheiro Wilson está disputando o segundo turno. Mas nós do PT não vivemos só de eleições, a gente continua entendendo que precisamos organizar a classe trabalhadora. Nós temos um desafio muito grande, que é compreender o momento histórico, que é mais do que compreender a conjuntura, é entender para onde a humanidade caminha. Sim. A gente tem alguns fenômenos acontecendo, sociais, políticos, econômicos e naturais. A gente tem uma grande crise, que é a crise climática, que passa pela questão do aquecimento global do planeta Terra. Sim. Né? E isso traz consigo uma série de problemas gravíssimos. A gente já teve alguns fenômenos aqui. Recentemente nós vimos uma ventania aí, mais de 100 km por hora, causou um verdadeiro caos, e junto com o caos da privatização, a Enel continua deixando uma série de pais de família, de lares aí no escuro. Isso é prejuízo, mas mais que isso também, a gente teve uma enchente lá no Rio Grande do Sul que praticamente dizimou a economia do estado. Bom, a gente podia falar sobre isso, que também não tem só aí o tempo, não tem só os efeitos climáticos, aí tem outras coisas também. Sim. De gestão pública, né? Mas vamos voltar aqui para Rio Grande, para falar um pouquinho mais de Rio Grande. Os números de abstenções e os números de voto em branco chegaram a mais de 20%. Você acha isso uma coisa normal? Segue a ritmo ou não? Eu acho que isso também tem a ver com uma crítica que a população faz para a política, dado essa narrativa terrível que a elite insiste em continuar fazendo através dos meios de comunicação, que quando chega na base da pirâmide, que é na base social, na base do povo, isso toma áreas assim de uma dimensão gigantesca. Isso não é bom para a democracia. Bom é que a população participe, né? Por isso que eu acho que o voto não deveria ser obrigatório.
A gente deveria fazer uma ampla campanha aqui para liberar o voto, vota quem quiser, porque daí sim a gente começaria a fazer uma nova dinâmica, uma nova pedagogia, uma nova didática para fazer o povo entender qual é a importância do voto. E além disso, além da abstenção, a gente teve uma gama de notícias terríveis. Hoje mesmo foi preso um candidato a vereador que deu óculos com microcâmeras para a pessoa provar o voto. Ou seja, ele é um ladrão, ele comprou o voto, exigiu que os seus eleitores fossem lá na urna com um óculos, com uma câmera embutida. Para ter E olha certeza só, do então, voto. agora a gente precisa, aqui em Rio Grande do Sul, a gente viu isso. Vários vereadores se elegeram aí comprando votos. Sim, eu até conversei. Vários. Eu até conversei com o Zé Carlos também com isso aí, o cinquentinha, ou hoje mais cenzinho, né? Se esse era um de fenômeno... 50, eu sei de caso de 100, eu sei de caso de 150. Você acha que esse fenômeno também é relevante? É Você acha muito que relevante. Quanto do eleitorado acaba se perdendo nesse mundo aí? Eu não vou arriscar números porque a gente precisa fazer pesquisa, mas são relevantes e graves, porque isso coloca em risco a nossa democracia, coloca em xeque a democracia. Será que os vereadores que se elegeram foram eleitos de forma democrática? Sim. Eu penso que não. Quando você tem a grana rolando solta na porta das escolas, você tem um eleitor corrompido, e você tem um eleito corrupto. Mais uma vez a corrupção foi tema prioritário. Mais uma vez. Mas a gente também não tem muito... também da política no Brasil, infelizmente, né? Mas também não tem muito o que comemorar, porque o Tico... Vamos falar agora do Legislativo? Você quer falar mais alguma coisa sobre... Eu queria encerrar para dizer o seguinte, que aí nós vimos a eleição do Akira, foi muito bem votado, quero aqui aproveitar as câmeras e dar para ele os parabéns, porque pessoalmente ele não permitiu, porque ele foi extremamente deselegante, e assim, desinteligente, para não usar um termo mais chulo. Calma. Eu liguei para ele, como fiz para todos os candidatos eleitos e também os que estão no segundo turno em toda a região aqui do ABC. Todos me atenderam, alguns também do Alto Tietê, todos me atenderam assim com maior elegância, aquela coisa de gente educada. E, infelizmente o prefeito não me atendeu, ainda mandou uma série de mensagens desastrosas, né, que colocam em xeque assim, se ele de fato é o Renova, né? Porque eu já sei de vários casos, depois que repercutiu o que ele fez comigo, né? De ser deselegante, de mandar uma mensagem dizendo que eu causei tristeza na família dele. Eu fui um dos que respeitou. A única questão que eu fiz com ele, Noel, foi perguntar por que ele votou na taxa do lixo. Isso faz parte da disputa política. Sim. Do debate político. Do debate político. Depois, a questão da recepção de um carro roubado, coisa que o PT... está do governo da Penha, e a gente viu lá, a Penha fez o material oficial da campanha com ele, com a placa lá de preso. Sim. E ele vai responder por isso ainda. Então eu não estou falando mal do Akira, até porque eu sempre respeitei, vou continuar respeitando Akira. Ele teve uma votação expressiva, respeito Sim. isso, e vou torcer para que ele tenha um bom mandato, e como cristão protestante eu vou orar para que Deus abençoe a gestão dele, ele como prefeito. Agora, ele deu uma patinada feia, né? Derrapou feio e acabou capotando o carro. Espero que eles tenham saído sem ferimentos, né? Mas isso já coloca em xeque, né? Você acha que 70%, quase 70% das votação é um número que cabe a ele, que dá a ele uma certa notoriedade e uma responsabilidade muito maior de cumprir com aquelas promessas que ele já cumpriu? Você acha que ele consegue cumprir essas promessas com a Câmara que foi eleita? Pelo que eu já estou sabendo de bastidores aí, já está em xeque tudo isso, né? Porque a eleição é no dia, aquela coisa da festa, depois você tem 24 horas de uma festa, de comemoração, e depois você volta para a realidade. E a realidade é dura, nua e crua. Eu acho que hoje você tendo uma figura como Zé Carlos, por exemplo, né, que é um jovem, um vereador eleito pela terceira, quarta vez, eu não me lembro agora, mas é uma figura que você não pode dizer que ele comprou alguém na porta de escola. Sim, com certeza. E o diálogo que o Zé Carlos tem com a gente é sempre muito respeitoso, né? Sim. Então eu penso que ele deveria valorizar essa liderança. Agora, você tem figuras também muito fortes sendo eleitas e reeleitas. Tem a volta do Claurício, que é alguém que sabe fazer o jogo de bastidor na Câmara. Você tem o Claudinho Monteiro, que já foi presidente até enquanto suplente e voltou a ser presidente. Foi o cara que tirou a Câmara, né? A Câmara Municipal do espaço que tinha,
que era muito ruim, e levou para onde hoje funciona a Câmara e é um lugar notável, um lugar bom, facilita muito a participação. Vamos falar um pouquinho desse legislativo. Tudo que se pedia era uma renovação do legislativo, e nós tivemos uma renovação Sim, fantástica, né? De 13, 8 são novos vereadores. São ou 7, né? Sete vota, vereadores, né? o Claurício não conta Sim, porque ele já foi vereador. Mas a gente teve um jovem aí que despontou, é o segundo bem mais votado, né? Embora o primeiro não tenha, o primeiro mais votado não conseguiu por causa do coeficiente, ele conseguiu e está aí. E como é que você vê essa Câmara aí? Você já tem as pessoas, já tem os nomes. É uma Câmara que vai trabalhar junto com o prefeito. Eu sou um cara de esquerda, respeito as instituições e vejo que o jeito que a gente organizou o Estado brasileiro, né, desde a União, os estados até os municípios, as câmaras municipais fazem parte do processo histórico. Sim, com certeza. Então, o bom prefeito, a boa prefeita tem que ter um bom relacionamento com o legislativo. Agora, o legislativo há muito tempo que não faz o seu papel. Qual é o papel do legislativo? Fiscalizar, propor leis e buscar ações que realmente melhoram a condição de vida. E o que a gente vê, na verdade, é muito pastel, muita bagunça, muita falta de conhecimento, gente que vota sem votar projeto. Inclusive a história do lixo aqui na cidade, lá atrás, né? Lá atrás. É isso, né? Que o Akira e o Jojo votaram a favor da taxa do lixo sem ler o projeto. Sem ler né? o projeto. Então isso é uma história que se repete em várias cidades Brasil afora, né? Mas eu sou daqueles que torço, acho que a população mostrou o que é renovação. A população elegeu 8, né, de 7. Sim. Então eu espero que esses 7 tragam de fato sangue novo. Agora, você tem o Bibinho, o Claudinho, o Zé Carlos, a volta do Claurício e o vereador Marcos Costa. São figuras que foram reeleitas e o Claurício voltou, né? Então eu espero que essa conjugação, né, essa convivência aí entre novos e reeleitos seja promissora e que a Câmara, de fato, daqui para frente seja um elemento assim fundamental para que a cidade avance rumo ao desenvolvimento tão sonhado, né? E que eu já tenho uma preocupação, eu já começo a colocar as barbas de molho. Com Acho certeza. que o Akira prometeu demais e o primeiro gesto pessoal comigo já não foi bom. Isso não é bom para uma figura que ganha eleição com 70%. Então, voltando lá para o Legislativo. Nós tivemos no Legislativo, embora tivesse a renovação, nós tivemos coisas horrorosas, como, por exemplo, a eleição do Tico, terceiro mais votado, mesmo com todas aquelas questões de corrupção, de tráfico de influência, de domínio, brigas e etc e tal que teve com ele, agressões, etc e tal. E mesmo assim o povo votou nele e foi um dos mais votados. Como é que você olha para essa coisa assim? É algo estranho, porque eu acho que... quando a pessoa pede que não tenha corrupção e que a corrupção é a bandeira de campanha, e você vê um cara que tudo indica que seja corrupto. Eu espero que as coisas se tornem transparentes, porque afinal de contas o Ministério Público está apurando as coisas, se for verdade ou não, ela vai chegar num denominador e a Justiça que vai ter que esclarecer isso, o Ministério Público e a Justiça. Você não acha que, mesmo sendo o voto do povo e as 500 e tantas pessoas que votou nele lá têm todo o direito de votar, mas não é vamos dizer assim, uma falta de lição, não foi uma lição não aprendida em votar em alguém que já teve um escândalo de corrupção ou qualquer coisa desse tipo? Mas aí Noel, o que eu vejo é o seguinte, a gente tem um processo de disputa eleitoral que favorece esse tipo de aventura, né? Então eu creio que assim, porque do mesmo jeito que ele foi eleito e ele brigou, você fala em briga, mas também a gente teve outros envolvidos em fenômenos de brigas e disputas dos mais estilos nebulosos, né? Então eu vejo que na verdade a população precisa se esclarecer. A população precisa participar mais da política para que as decisões também sejam inteligentes, sejam sábias, né? Porque eu vejo assim, acho que tem muita coisa acontecendo nos bastidores, eu espero, se Deus quiser, que as coisas sejam clareadas para que a gente melhore a convivência na política da cidade. Em contrapartida, eu tenho uma preocupação muito grande com isso, até porque assim, se a sociedade não tem notícia, é grave. E a gente sempre lembra do pensador, né, que disse que se o povo soubesse como se faz justiça
notícia, política e salsicha. Interessante isso. Então eu espero que a gente consiga alcançar um Brasil mais transparente, mais consciente, porque eu vi tanta gente falando do PT, do meu partido, e eu vi um monte de gente praticando corrupção, compra de votos, usando o nome de Deus em vão. Exatamente. Entendeu? Eu não farei isso jamais. A minha vida continua transparente, assim como eu vi também gestos de pessoas aí absolutamente lutadoras, brigando, tentando ganhar a eleição e perdendo, porque o fenômeno da corrupção ficou violento na porta das escolas. E não foi só em Rio Grande do Sul, foi em vários lugares, né? Sim, não, mas a gente comenta aqui, porque aqui está próximo e é aqui que a gente tem que melhorar aos poucos, tem que ser aqui. Mas deixa eu te falar, no contramão, na contrapartida disso tudo aí, a gente teve aqueles vereadores que eram, vamos dizer assim, de esquerda e que votavam contra a prefeita ou que por alguma coisa até... Bom, eram contra a prefeita, né? Eles não foram eleitos, né? Também é algo significativo, né? Primeiro, eu acho que assim, você tinha vereadores de oposição e de situação a prefeita. De esquerda não tinha nenhum vereador. De esquerda você não tinha nenhum vereador socialista, nenhum vereador do PT, nenhum vereador comunista. E nem que defendiam as políticas de esquerda. Não, mas aqui a gente está dizendo, simplesmente falando sobre quem está sentado à esquerda de quem. No caso aqui da prefeita, né? A gente tinha um grupo de 5 vereadores, um se candidatou a prefeito e foi o segundo mais votado, com 16% dos votos, e os outros, só o Zé Carlos, desses 5 aí, só o Zé Carlos conseguiu ser reeleito, a maioria não foi. Se não vê algo que é uma resposta do povo também... Sei lá, porque se a gente faz uma análise fria aqui e olha que teve um vereador que com todas as encrencas de corrupção foi eleito, a gente vê também que pelo outro lado teve uma outra renovação, que foi tirado as pessoas que batiam na prefeita de certa forma mais agressivamente, etc e tal. Eram esquerdistas nesse sentido, de que eram contra a prefeita. Eu avalio que os vereadores que se posicionaram o tempo todo contra a prefeita fizeram um debate muito baixo, muito ruim, em alguns momentos ridículo. O próprio papel que o Marcelo Aquila ocupou nesse período foi de um machismo misturado com misoginia, desrespeito às instituições, desrespeito à figura da prefeita, né? E ele voltou para o lugar dele. A partir daí, ele volta para o lugar dele, né? O cara não tem relevância nenhuma, porque a gente pensa o seguinte... Mas se ele teve 3% a mais de votos da prefeita, não chega a ser uma relevância? Não, porque eu acho que a votação do Aquila ficou muito claro que a população queria algo novo. E a gente, enquanto governo, não conseguiu dialogar com a população. Muito embora a prefeita Penha esteja fazendo muita coisa importante para a cidade, e lá no futuro vocês verão isso, porque eu acho que agora a falha de comunicação com uma série de erros políticos que nós cometemos, isso nos distanciou da população e o resultado foi esse. E o Aquila foi muito mais, o Aquila Auriani foi muito mais eficaz, né? Muito mais competente, e durante 4 anos ele fez isso com maestria, montou um time grande, né? Disputou de igual para igual e acabou tendo uma votação explosiva. E as pesquisas o tempo todo mostraram esse cenário. Agora, o Marcelo Aquila é o cara que apostou no quanto pior melhor e achou que ia fazer uma grande escada para que a esposa fosse eleita, acabou não elegendo ninguém. Então fica a lição aí de quem é oposição, tem que saber fazer oposição e não deve subestimar a inteligência da população. Sim. Né? Porque esses fenômenos também de vereador mais votado, etc., a gente questiona sempre isso, Sim. Né? Eu questionei aqui com o Zé Carlos, que ele disse que o Aquila fez tantos vereadores, e eu falei para ele, não, eu acho que você está menosprezando um pouco o papel do vereador aí, que é um papel solitário. Ele tem que apoiar o outro lado, a eleição majoritária do prefeito, mas ele tem que ir atrás dos votos dele. Então, é um trabalho doloroso de você convencer tanto pro lado da Penha, como pro lado do Marcelo, seja ele a Auriani ou do povo, a Kira do povo. Eu acho assim que é um trabalho muito difícil para o vereador. A eleição mais difícil no histórico da política, isso no mundo inteiro, né? A eleição mais difícil é a de vereador. Porque vereador é aquele que sente o bafo do povo, que sente o cheiro da população, que tem que estar olho no olho com a população. E o vereador que não faz isso, ele com certeza não é reeleito. Agora,
com o fenômeno da compra de votos, até isso é questionável. Sim. Né? Porque eu não vou apontar aqui quem comprou, até porque eu não sei, mas com certeza nem todos que se elegeram lá foi só na base do blá 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 da população. A gente sabe que rolou muito jabá, a gente viu isso nas escolas. E eu não quero ser injusto aqui com ninguém, apontar dedo para ninguém, mas é uma coisa que a sociedade e os órgãos fiscalizadores aí, principalmente o Tribunal Superior Eleitoral, com os cartórios, enfim, toda essa máquina montada para que a democracia seja mais transparente, falhou e vem falhando. Não, vem falhando demais. Demais, né? Nós falamos muito em ditaduras e que não houve ditadura, ou que houve ditadura, mas tem uma coisa que é horrível, que você já falou até aqui, mas é horrível. É assim, nós tratamos o eleitor como uma criança acéfala, né? Nós temos que o por voto é obrigatório. No dia da votação a polícia não existe. Muitos escândalos de jovens com motos fazendo barulho, algazarras, drogas e bebida à vontade, que não é coibido. E então a gente trata muito o eleitor muito fracamente, né? Quando deveria ser mais cobrado o eleitor. Você não acha? A gente até usa uma expressão que, na verdade, ela é mentirosa, né? Que fala que a democracia é o dia da grande festa da democracia. Será que é democracia mesmo? Será que é festa mesmo, com toda essa bagunça, essa balbúrdia? É uma festa, realmente é uma festa. É uma festa. E tudo isso vai se refletir no estilo de sociedade que a gente está vivendo. Que a gente tem. Né? E aí a gente entra de novo naqueles temas que a gente, não sei se você vai querer tratar, né? A gente está vivendo num planeta sob riscos. Tem uma grande luz amarela já se avermelhando, acesa, e a gente não se deu conta ainda. Sim. Num curto espaço de tempo, a gente viu os empregos sendo tirados da classe trabalhadora, houve uma mudança no perfil da classe trabalhadora, a região do ABC, que foi a grande região industrial do Brasil, já não é a região industrial, Sim. É uma região de serviço, e o Brasil deixou de ser o grande empregador hoje para a gente ser o subempregador, de diversas formas, né? Os processos de privatizações, está aí, ó, o fenômeno da energia elétrica. Daqui a pouco a gente vai ter isso na água também, vários outros casos, né? Sim. Graças a Deus que a gente ainda tem o SUS, mas eu também temo que lá na frente algum aventureiro que vença aí o Lula, ou vença o PT ou a esquerda, venha com essa história de privatizar a saúde também, o que será um verdadeiro caos. E para além disso a gente tem uma série de fenômenos, né? Rio Grande da Serra, por exemplo, uma cidade com uma população de pouco menos de 45 mil pessoas, o que eu duvido, eu acho que a gente tem mais de 50 mil pessoas, mas o IBGE nos deu 44, e a gente tem um orçamento que a gente fala em 160, mas nós não vamos conseguir arrecadar provavelmente nem 120 milhões. E aí o prefeito que se elege com promessas assim mirabolantes de fazer isso, fazer aquilo, vai ter muita dificuldade. Sim. Né? E eu faço autocrítica a partir do PT também, acho que o PT... A gente não se preparou nesses últimos 8 anos aí para melhorar a condição de disputa política, porque a gente praticamente vive uma grande crise enquanto partido político. A gente tem um companheiro, Wagner Nascimento, com uma boa votação, teve 300 na eleição de 2020, 341 votos agora. Foi o mais bem votado. Mais bem votado. Mas mesmo assim ele ganhou 10 votos por ano de 2020 para cá. É muito pouco para a gente que quer formar uma liderança para ser o nome para depois disputar a prefeitura. Uhum. E a gente tem o Wagner muito bem votado, depois do Wagner não tem mais ninguém, você tem candidato de 29, 27, 17 votos. Isso traz para nós uma grande lição. Qual é o tipo de partido que nós queremos? Sim. Então a gente precisa voltar para as bases, reorganizar a discussão política, reorganizar a base do PT, fazer formação e continuar fazendo um movimento. Acho que esse discurso de esquerda que a gente tem, a gente vai ter que rever isso, trazer o PT para uma posição de mais de centro-esquerda, centro-direita, mas a gente vai ter que fazer essa disputa, porque isso compromete com certeza 2026. E a gente foi fragorosamente derrotado no estado de São Paulo. Sim, as mídias, você abriu o leque aí, vamos abrir um pouquinho. As mídias, Globo News, CNN, tudo aponta um crescimento grande da esquerda, né? Ela conseguiu várias prefeituras, elegeu vários vereadores e tal, então tem um crescimento da esquerda aí. O que eu ia colocar agora, e que não é sobre o crescimento político, mas é sobre um fato de que você tinha falado sobre informação.
Rio Grande tem uma televisão, uma TV, está online já há 6 meses pelo menos, chama-se Nova Gente TV. Eu participo lá de um programa Cidade em Foco, a gente dá uns comentários lá. E no último comentário que eu mandei, eu falava sobre Rio Grande é a cidade das águas, 100% água, né? Mas você tem visto água em Rio Grande? Os nossos rios estão se enchendo de mato, estão virando vielinhas, né? Virando córregozinhos pequenos. Como diz o caboclo, córrego, né? Córrego, pode ser. Mas, cara, Rio Grande está mudando radicalmente nos últimos anos. Eu não diria nem nos 5 últimos anos, mas eu diria nos últimos 3 anos isso está... E você, como lá na prefeitura, você não chegou a conversar sobre isso com ninguém? A imagem da cidade está mudando. Água, a gente tem a falta de água, até a prefeita se envolveu nessas coisas todas aí, porque faltou muita água, faltou água em posto de saúde, faltou água em escolas, etc e tal. Logo em Rio Grande, que seria 100% manancial. Como é que você, nesse sentido das mudanças climáticas, como é que você olha também não só para Rio Grande, mas para o mundo, principalmente aqui, né? Como é que nós podemos fazer uma política que ore mais, que olhe, que trate? Porque só isso, só ficar falando de saúde, de educação, acho que não resolve muito, não. Então, isso eu venho falando desde quando eu estive prefeito, que eu tentei, inclusive, fazer o debate para defender os nossos mananciais. Eu sempre disse o seguinte, a maioria dos políticos acha que a lei de proteção dos mananciais é um entrave. Eu sempre disse que não. A lei de proteção dos mananciais é uma grande dádiva que a gente deveria fazer, tirar disso o nosso futuro. Ocorre que a gente não tem deputado que discuta isso, a gente não consegue eleger deputados que levem essa bandeira. Então a cidade falha e a nossa classe política, infelizmente, não coloca isso como peça fundamental. A gente não viu nenhum debate, grande debate interessante nesses últimos 8 anos, pelo menos. E nesse momento aqui, Noel, não é só Rio Grande da Serra que enfrenta a seca. É o Brasil inteiro vivendo, com exceção do Rio Grande do Sul, que teve a enchente, né? O resto do Brasil, centro-sul, do centro-sul para cima, até a região norte do Brasil, quem diria o Rio Negro, Rio Solimões secos, Rio Paraguai, Rio Apa, grandes braços do Rio Tietê secos. Lá na Ilha Solteira, por exemplo, nós estamos vivendo um problema lá com a nossa hidrelétrica. Tanto é que a gente está discutindo agora no Brasil também a questão da descarbonização, que é a possibilidade de criar energia, fonte de energia renováveis e deixar de usar, por exemplo, o petróleo, né? Porque isso é um dos grandes problemas que emitem aí o gás carbônico, que superaquece a terra e tem problemas graves advindo daí. Rio Grande da Serra, nós temos aí uma cidade produtora de água e que nunca recebeu um centavo disso. E agora, com a privação da Sabesp, a gente não vai conseguir avançar nesse debate. Sim. Isso deveria ser a salvação da lavoura. Isso deveria ser matéria de escola aqui na cidade. Isso deveria ser uma bandeira de luta de todos os partidos, de todos os vereadores, de todos os homens públicos e mulheres públicas da cidade, para a gente debater isso na Assembleia Legislativa, levar isso para o Congresso Nacional. Porque no futuro breve, acho que a gente já está vivendo essa crise, Rio Grande da Serra vai valer ouro. Sim. Poderia, né? Porque do jeito que está indo aí já não... Então, exatamente. Já não tem mais. Eu fiz uma campanha sobre as nascentes aqui no canal. A gente tinha mais de 2.000 nascentes. Sim. Né? Eu fiz a campanha pelas nascentes e agora estou pensando em fazer uma campanha sobre os riachinhos e esses córregos que estão sumindo. As pessoas no dia a dia não notam, mas estão sumindo. Sim. E não estão sumindo simplesmente porque Deus quis ou porque... Não, eles estão sumindo por descaso. O descaso que aconteceu no Rio Grande do Sul, das comportas abertas, que entra político, sai político e não faz nada. O descaso de nós não respeitarmos coleta de lixo. O descaso de nós termos a Sabesp, que agora privatizou, e que a primeira coisa que ela fez, a primeira grande ação da Sabesp privatizada foi saber qual é o número. Você tem que dar uma prova de vida, tem que preencher lá um cadastrozinho e dizer, olha, estou vivo, estou aqui, estou consumindo. Então essa foi a grande coisa da Sabesp. Enquanto isso, os nossos riachos, nossos córregos, eles estão sumindo por ação da própria natureza. Tem uma planta aí que ela é invasora e se não limpar ela vai tomando mesmo. Então quando você vem para cá agora, passe ali
no viaduto que tem na SP e olha, você não vai ver mais água, você vai ver só um riachinho. E lá tinha um lago de pelo menos 8 metros de largura, Sim. que está sendo comido. E essa planta vai comendo tudo e onde era a água vai se transformando num lamaçal, algo que já não é mais. Né? Então daqui a pouco nós vamos ter que ser chamados de 100% lamaçal. E ações que podem ser práticas. A gente vê ações na Colômbia, no Peru, ações na África de limpeza, que poderia ser feito, mas o governador também tinha uma estatal que cuidava de sair de águas e tal, ele acabou com ela também e privatizou a Sabesp. Então, para o governador, me parece que ele não tem nenhum problema com a água, para ele está tudo certo. Mas para Rio Grande, não. Rio Grande tem que pensar urgente nisso, né? Então, não, e aí a gente volta de novo para a política. É importante Sempre lembrar a que política. quem privatizou a energia elétrica foram os tucanos, do governo Fernando Henrique. E o que aconteceu? Hoje, depois de todas as crises, hoje o PSDB praticamente foi dizimado. Sim. A gente não pode esquecer que quem privatizou a Sabesp chama-se Tarcísio de Freitas. Quem é Tarcísio de Freitas? Um carioca que não conhece nem as ruas da cidade de São Paulo. E o povo acabou elegendo ele por puro preconceito contra o PT, acabou elegendo um carioca. E agora a gente vê outro fenômeno chegando em São Paulo, que são as milícias cariocas, que estão disputando, junto com outras forças aí do submundo do crime, espaço dentro da política também. Fenômenos gravíssimos. Então, em breve tempo, a gente vai viver de novo mais uma coisa. E quem é que vai sobrar disputando, discutindo e brigando para que a gente tenha vida? Lá no passado, culparam o Movimento Sem Terra, a CUT e o PT de todas as questões. E hoje, a gente tem uma grave crise de emprego. Não foi a CUT que criou esse problema, nem as outras centrais sindicais. A gente vive uma grande crise na energia elétrica. Não foi o PT, nem o Movimento Sem Terra que criou esse problema. E agora a gente está vendo a crise hídrica, que é grave, e não fomos nós que criamos essa situação. É tarefa do prefeito eleito discutir essa questão, é tarefa dos vereadores eleitos tratarem desse tema, mas é tarefa fundamental também de nós, cidadãos e cidadãs, discutirmos esses temas. E se a gente quer, de fato, uma cidade com esperança, a gente tem que respeitar primeiro o nosso meio ambiente. Essa Câmara, com os nomes que foram eleitos, você acha que ela tem condições de pelo menos começar esse debate, de cumprir, porque Rio Grande também, as leis de Rio Grande são terríveis, né? No máximo são 5, 6 pautas e olha lá. E não se aprofunda muito em nada. Você acha que essa legislatura tem condições de discutir isso e de levar como é que eu vou falar aqui? Essa demanda para o prefeito? Eu entendo que é papel da sociedade cobrar isso. Enquanto a gente tiver uma população, uma sociedade distante do legislativo, distante do executivo, o legislativo e o executivo fazem as coisas do jeito que bem entendem, porque você tem uma sociedade alheia, alienada, distante do poder de decisão, dos centros de decisão. O que a gente precisa fazer? Organizar a sociedade. E isso é tarefa desse tipo de veículo de comunicação que você ousadamente faz, assim como outros, os jornais e os partidos políticos. Nós do Partido dos Trabalhadores vamos, em breve tempo agora, se Deus quiser, nos preparar para reorganizar o partido e refazer o nosso movimento de luta, primeiro considerando a necessidade de nova filiação de pessoas e também fazendo a disputa política. E a disputa política não é falar mal de prefeito nem de vereadores, mas é a gente se organizar, trazer a população para os debates, e aí usar a Câmara Municipal, usar teatro, ir para as praças públicas. Tem uma série de formas, métodos para a gente discutir a sobrevivência nossa, porque já não se trata mais de disputar espaço político, disputar a eleição, mas é disputar a sobrevivência. Se a gente não fizer isso, sabe o que está em jogo? A sua vida, a minha vida, a vida de todos nós. E resta pouco tempo, porque o mar está subindo, as cidades beira-mar estão em crise, tem ilhas aí que já desapareceram, né? A gente tem aí o fenômeno do desaparecimento de vários rios, isso compromete também a indústria, compromete a sobrevivência das cidades. Então a situação é muito grave, né? E um outro fenômeno, que aí eu acho que é o mais complicado, que é a inteligência artificial, o avanço da tecnologia. Então, em breve tempo, também os trabalhadores com certeza serão substituídos pela inteligência artificial.
Então é tarefa, nós, como bem disse o Mujica lá no Montevidéu nesse final de semana, as novas gerações, os jovens têm a responsabilidade de estudar, levar a sério a vida deles, porque esse mundo aqui não vai ser nosso mais, não é? Porque nós já passamos dos 60. Olha, Esse mundo novo que a gente está deixando aí como legado pertence à juventude. Então a juventude tem responsabilidade de estudar para se preparar, porque se não fizer isso, não vai servir nem para ser explorado nas fábricas, porque nem as fábricas vão subsistir. Então é responsabilidade nossa, eu não estou fazendo aqui discurso apocalíptico, nem tá caótico, aparecendo. mas é um discurso da realidade. Esses fenômenos estão dados aí na ordem do dia. E a gente vê o aumento do crime, aumento da desesperança, e a gente precisa gerar esperança. E como é que a gente gera esperança? Juntando pessoas de bem, de todas as cores ideológicas, sentar à mesa e começar a pensar o que nós podemos fazer pelo nosso bairro, pelo nosso vizinho que está passando dificuldade, pensar juntos e tirar estratégia e encaminhamento. Eu acho que nesse sentido aí, algumas coisas que a Penha vai deixar agora para o final, vai encerrar o mandato de forma muito, embora tenha perdido as eleições, mas ela, por exemplo, vai começar agora um projeto de reciclagem, né? Isso tem a ver também com essa nova dinâmica aí de desenvolvimento do meio ambiente, de respeito ao meio ambiente. Agora, ela vai sair, vai embora, e aí? Quem é que vai entrar que tem a responsabilidade de cuidar disso? Mas não adianta a gente esperar que a classe política cuide dessas coisas. A sociedade precisa estar organizada para poder se representar e cobrar das autoridades a execução e a formulação de novas políticas, né? Bacana. Última pergunta que eu vou fazer para você, uma outra questão que a gente vai colocar, que vai um pouquinho contra esse pessimismo todo que você colocou, mas é que eu tenho que fazer essa pergunta. Como é que você olha o futuro? Como é que você vê esses 4 anos aí? Ou principalmente o primeiro ano, né? Já tem o governo de transição? A Penha já estabeleceu lá um modus operandi, vai ter um grupo de secretários que vão cuidar da transição, mas aí a Penha que dá o tom da transição, e não quem se elegeu, né? Sim. Quem se elegeu tem que entender que a prefeita Penha vai até dia 31 de dezembro. Então, até lá, ela é que vai dizer como é que vai funcionar a transição. Ele vai indicar, com certeza, as pessoas que ele confia para poderem cuidar, junto com a equipe da Penha, dessa transição. Eu espero desse jeito, e eu quero reafirmar aqui que não sou pessimista. Eu sou extremamente realista, e a realidade é nua, dura e crua. Hoje nós temos alguns desafios colocados para nós. E eu gosto desse planeta aqui. Eu sou um cristão protestante, aprendi que Deus fez um grande jardim e colocou a gente para viver nele. Isso chama-se planeta Terra. É dever nosso, homens e mulheres, cuidarmos do jardim que Deus nos deu, respeitar esse jardim e viver de forma decente, respeitando o nosso próximo, amando, perdoando, fazendo políticas públicas que vão garantir a vida. É dessa forma que nós vamos vencer os desafios, que não são pequenos. Os desafios são do minúsculo problema que a gente tem na frente da nossa casa, às vezes dentro de casa, até os gigantescos problemas. Um deles é o aquecimento global. É isso. Ramon, foi muito bom conversar com você de novo, né? Espero que venha aí próximas vezes aí. Valeu demais, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, Noel, e quero aqui encerrar dizendo para as pessoas aí, para os cidadãos e cidadãs de Rio Grande da Serra, que é hora da gente se unir, repensar o futuro da nossa cidade, sem rancor, sem mágoa, e dizer para o prefeito Akira que Deus o abençoe, que ele tenha êxito aí junto com a sua vice, que os vereadores também tenham juízo e façam o melhor para a nossa cidade, mas o meu alerta principal é para a população. Quem assistir esse programa, é hora de a gente pegar a nossa cidade pelas mãos assim e a gente lutar por ela, porque afinal de contas, eu e você moramos aqui, nós estamos aqui de aventura. Aqui, nós que vivemos em Rio Grande do Sul, temos que exigir que se faça o melhor por ela. Então, que Deus nos abençoe e até a vitória sempre. Curta dando seu like, compartilha para os seus amigos, se inscreva no canal, acione o sininho para novos vídeos.